Bom, então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, Maria Manuel. Eu não sei se o pessoal sabe que essa atividade, inclusive, faz parte de uma intenção nossa de estreitar colaboração no plano do ensino e da pesquisa, da mobilidade de pesquisadores e estudantes. E, portanto, é um prazer a gente estar dando início a essa iniciativa bastante concreta e nós esperamos que essa seja uma parceria que envolva também os alunos da pós-graduação, né, enfim, os docentes, né? Então, nós vamos aí começar a desdobrar uma série de atividades, porque a gente acha que temos muitas afinidades, muitos pontos de interesse, e essa nossa comunidade falante do português, né, é uma das questões importantes quando se fala de ciência aberta e também das ferramentas, porque a gente sabe que existe um domínio linguístico e dos pontos importantes de todos esses movimentos é o multilinguismo, o multiculturalismo, então acho que é muito importante essa nossa colaboração. Eu sou pesquisadora do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é um pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora, mais recentemente, ganhou também comunicações, mas como a gente está iniciando um novo momento aqui, eu não sei como é que vai ficar o nome no final, mas é basicamente o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós somos uma das unidades de pesquisa do Ministério, mas nós temos já, vamos completar em 2020, 50 anos do primeiro programa de pós-graduação em Ciência da Informação do Brasil e da América Latina. Nós desenvolvemos esse programa junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma escola de comunicação da UFRJ, mas nós temos, na verdade, hoje um corpo docente e também de formação bastante interdisciplinar. Além de professores da Escola de Comunicação da UFRJ, temos de outras unidades, e metade, portanto, do nosso corpo docente é do IBICT, metade da UFRJ. Eu tenho trabalhado no IBICT, eu coordeno um programa de pesquisa chamado Ciência Aberta e Inovação Cidadã. É formado, aqui tem fotinhos de vários dos nossos participantes, né? São pesquisadores sênios, doutorandos, pós-doutorandos, mestrandos e alunos em iniciação científica, são aqueles alunos que ainda estão na nossa graduação, antes da pós-graduação, mas que participam já de atividades de pesquisa, normalmente ganham uma bolsa de estudos para participar conosco dos projetos de pesquisa. Então, eu vou trazer um pouco aqui reflexões que esse grupo de pesquisa vem desenvolvendo nesse amplo espectro da ciência aberta e também a nossa preocupação é a relação entre o movimento, ou o que a gente chama hoje movimentos, que a gente entende que a ciência aberta é um movimento de movimentos, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a nossa preocupação é em que medida esses movimentos eles repercutem nas dinâmicas de mudança social. Então, nossa intenção não é ver apenas as modificações no campo estrito da ciência, na forma que já é uma coisa importante, já é um papel importante que a ciência aberta desempenha, mas também como é que esse movimento é afetado por as transformações que estão ocorrendo na sociedade, e quando a gente fala sociedade, a gente está falando das dimensões sociais propriamente, culturais, econômicas, enfim, nas suas várias dimensões, inclusive na sua dimensão ambiental, e, por outro lado, que eventuais contribuições ou que efeitos esses movimentos pela ciência aberta podem vir ou estão vindo a ter sobre a mudança social. Quando a gente fala de mudança social, a gente não necessariamente tem um juízo de valor, se são mudanças sociais no sentido de algo para o progresso, né, algo menos desenvolvido para mais desenvolvido, algo pior para o melhor. A história, na verdade, ela não tem uma linearidade, né, e a relação das dinâmicas científicas, tecnológicas, de inovação,
essas coisas hoje estão muito imbricadas, né? A gente já não pode falar da ciência sem pensar nas suas bases técnicas, né? E suas relações. Elas não são lineares, elas não partem de algo, né? O Thomas Kuhn já falava naquele sua célebre das revoluções científicas, já dizia que elas são, essas mudanças paradigmáticas, elas não são necessariamente cumulativas. Ou seja, a gente não parte de algo que foi totalmente baseado no passado, né? Mas muitas vezes são coisas novas e que, às vezes, até se comunicam com alguma dificuldade, né? Paradigmas anteriores com novos paradigmas. Então, esse grupo de pesquisa vem desenvolvendo vários. Depois, se houver tempo, eu falo um pouquinho mais das pesquisas individualmente, mas em aspectos específicos dos movimentos pela ciência aberta, que vão dos dados abertos, ciência cidadã, publicações abertas, enfim. Mas a gente procura ter, vamos dizer assim, um background, né? Uma visão de mundo, uma visão de quais são os nossos conjuntos de arcabouços teóricos conceituais que nos liga, né? Então, a gente tem uma preocupação em fazer trabalhos empíricos que também se retroalimentam com bases teóricas conceituais, né? Fazer sempre reflexões críticas. Além do nosso grupo, e depois isso com eu e Maria Emanuel, já na última reunião que teve da Confo em Lisboa, no mês de outubro, nós falamos sobre isso, a ideia é fazer reuniões do grupo daí com o grupo daqui, para nós falarmos um pouco das linhas. Tem outros grupos de pesquisa na minha unidade que trabalham com coisas, cada vez mais esses grupos vão conectando temas muito próximos, né? Então, nós criamos recentemente um laboratório em rede de humanidades digitais, o LARUD, coordenado por um colega que depois a Maria vai conhecer, vocês vão conhecer, o Ricardo Pimenta, mas, na verdade, a gente fala que é um laboratório em rede, porque a gente entende que hoje é muito difícil reunir todas as competências, seja técnicas, seja as ferramentas, num espaço só. Então, a ideia é sempre fazer coisas complementares, coisas em cooperação, unir tanto competências como ferramentas, enfim. Então, começamos isso este ano, né, esse laboratório, primeiro por uma necessidade dos nossos grupos de pesquisa, de nos apropriarmos, conhecermos melhor essas novas ferramentas, desenvolvermos também um olhar crítico sobre elas, né? Mas também, depois, como uma questão instrumental, né? De nós, como docentes, pesquisadores e os nossos alunos, mas também como um campo de investigação. Nós entendemos que esse campo das humanidades digitais, eles hoje têm uma vertente, que é uma vertente instrumental, né? Porque o campo das humanidades é o campo que tem mais, vamos dizer assim, uma relação de maior estranhamento, vamos dizer assim, com essas ferramentas. Então, a forma da gente potencializar, etc., né? Nossos usos, né, disso, nos valermos mais das novas possibilidades, mas também entendemos que esse, por si só, é um campo de estudo, é um campo de pesquisa, é um campo de investigação, um campo de indagação. E, por isso, essa coisa em rede também, porque devemos entender que nós somos comunidades de aprendizado. Não é uma coisa relativamente nova, nós precisamos tocar muito, aprender muito dos outros. Então, nós temos esse laboratório, nós temos grupo de pesquisa sobre ética e epistemologia da informação, nós temos sobre competência crítica em informação, nós temos sobre organização do conhecimento, e dentro disso temos estudos de gênero, temos várias vertentes aí, temos o pessoal que está estudando as altimetrias, as métricas alternativas, enfim, interessante só para dizer que esse é um grupo, mas que existem outros grupos, né, na nossa unidade, que a gente procura um pouco também estar aprendendo uns com os outros, e mais para frente eu espero que vocês conheçam melhor, a gente se conheça melhor. Então, esse é o contexto, vamos dizer assim, né?
Da onde vem, né? Como é que a gente começa a ficar interessado nessa discussão? Então, a minha intenção aqui, conforme combinado com a Maria Manuel, é um pouco falar do que a gente entende, como é que a gente vê esse movimento, né? Essa discussão, essa temática da ciência aberta, que a gente dá um panorama assim, geral da nossa visão sobre isso. E, no final, apesar de não ser propriamente um objeto meu pesquisa, né, como eu disse, das humanidades digitais, mas a gente o tempo todo está assim, interagindo com essa questão, eu vou apresentar também alguns temas que são mais questões, mais coisas que eu entendo que são agendas de pesquisa que associam esse campo das humanidades digitais com o campo da ciência aberta. Imagino que depois, acho que a gente vai poder trocar um pouco mais, ouvir também de vocês o que vocês estão fazendo. Eu imagino que várias das coisas que eu vou dizer aqui são provavelmente questões que vocês já estão lidando, vocês já estão enfrentando. Mas, como a gente não se conhece, eu vou apresentar aí algumas ideias bastante gerais, né? Que a gente vê, né? Como é que esse movimento ele começa a ganhar uma relevância no campo científico e começa a ter uma base social na própria ciência, gente, né? Segmentos começam em algumas áreas do conhecimento, isso vai se alastrando, até que hoje começa a virar tema de políticas públicas, políticas governamentais, políticas públicas, políticas institucionais. A gente diz que são um movimento que envolve várias camadas, né? Envolve desde o pesquisador individual, né, que tem que, né, querer estar envolvido, querer adotar novas práticas, mas também ter os meios para isso. A gente tem a dimensão das organizações, né, das mais intermediária das instituições e organizações, onde é que nós estamos inseridos, nossas universidades, nossos institutos de pesquisa, e nós temos uma dimensão macro das políticas, né? E sejam as políticas nacionais, cada país nosso, ainda que os estados, nações, com o movimento pela globalização, tenham perdido, de certa forma, uma total autonomia para pensar suas políticas, mas elas ainda são muito importantes. Mas só que cada vez mais isso também ganha uma dimensão internacional ou global, né? Então a gente vê vocês mesmos organizados, né? Talvez a maior regionalização hoje que a gente veja de uma maneira estruturada seja a União Europeia, com todas as suas questões que a gente sabe, mas hoje a gente vê que a União Europeia tem políticas cada vez mais específicas para o campo da ciência aberta. Como é que, de onde vem isso, né? A gente vê que na virada do século XX para o século XXI, existe uma contradição que começa a ficar mais evidente. A gente começa a ter um meio técnico que favorece cada vez mais, né, desenvolve novas formas e meios para a produção e circulação ampliada do conhecimento e da informação. A gente começa a não ter mais barreiras técnicas para que a gente possa disponibilizar, né, conhecimento na forma de informação, e aí eu estou fazendo uma clara distinção entre informação e conhecimento, eu estou entendendo a informação como aquilo que transforma algo que está tácito em algo que se codifica, que pode ser mais facilmente transitável nessas novas, até digitalizável, né, nessas novas formas digitais, lembrando que tem uma parcela de conhecimentos que não são passíveis de serem transformados em informação. Então, são conhecimentos extremamente localizados, né? São os conhecimentos, chama que são os conhecimentos tácitos, né? E que, de algum modo, com os novos meios técnicos, a gente tem a possibilidade de desterritorializar esse conhecimento como informação, só que em algum momento ele vai ter que ser reterritorializado, ou seja, eu estou aqui no Brasil, vocês estão no Portugal, estão na África, etc. Então, de algum modo, eu estou transmitindo algumas coisas, mas cada um de vocês vai apreender, vai entender, vai selecionar o que eu estou dizendo de acordo com as suas vivências, seu percurso
acadêmico, mas de vida também, seus interesses de pesquisa. Se a gente tivesse essa conversa há 10 anos atrás ou daqui a 10 anos, provavelmente, não só, né, o que eu iria dizer seria diferente, mas cada um de vocês iria escutar, selecionar, dar relevância de modo diferente, porque, né, porque o momento... Né, então, tem essa questão da reterritorialização, da desterritorialização e da reterritorialização. Mas fato é que, com a explosão das tecnologias da informação, da comunicação, e a digitalização hoje é uma plataforma extremamente potente, né, no sentido de propiciar essas bases técnicas que permitem essa ampla circulação. Então, a gente vê esse movimento, né, e aí tem uma coisa interessante, porque a comunicação da informação, né, a comunicação, e no campo da ciência chamada comunicação científica, ela se torna diretamente produtiva, ou seja, no momento em que a gente está compartilhando, no momento em que a gente está circulando, a gente também está produzindo informação e conhecimento novos. Então, existe esse alargamento, e, por outro lado, é um momento também que a gente vê aquilo que o pessoal que trabalha mais sobre a literatura da propriedade intelectual e tal, fala que são os novos cercamentos. Existe algumas regulações, né, algumas políticas, inclusive, criam barreiras ou uma escassez artificial àquilo que é completamente abundante. Ou seja, a gente compartilhar informação e conhecimento não gera, ninguém perde, né? Não é como se eu estivesse me desfazendo de um objeto físico, transferindo para alguém, portanto, eu não tenho mais acesso, não tenho mais como fazer uso daquele objeto material, mas quando a gente fala de informação e conhecimento compartilhado, a gente diz que quanto mais se compartilha, mais, né, todo mundo aprende, mais conhecimento é produzido. Então, nesse momento também é o momento em que as barreiras, a livre circulação, as barreiras institucionais, elas ganham maior força. E no campo seja na propriedade intelectual, então é num momento em que o tema da propriedade intelectual, inclusive, vai para a agenda do comércio internacional, quando a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, estabelece o TRIPS, o acordo TRIPS, que é o Trade Related Intellectual Property Rights, que é justamente os direitos de propriedade intelectual associados ao comércio. Né? Então, se você não adere àqueles termos de propriedade intelectual, você pode também sofrer sanções nas relações comerciais. E, ao mesmo tempo, como essas novas barreiras, elas avançam nessa fronteira do conhecimento da informação como nunca antes, isso alguns autores vão explicar pelo fato de que justamente a gente tem a passagem de um paradigma técnico-econômico que é cada vez mais centrado em informação, conhecimento e aprendizado, né? Que se chamou em algum momento de sociedade da informação, sociedade do conhecimento, economia do conhecimento, economia do aprendizado, são essas várias outras que vão chamar de capitalismo cognitivo, digital, informacional, com uma perspectiva dizendo, olha, mudou, mas continuamos com relações de desigualdade, ainda capitalismo, não é o fim da história, como alguns autores naquele momento apontaram, mas há um reconhecimento nessas várias vertentes de que informação, conhecimento, cultura, ciência, tecnologia, inovação, né, são a base da geração e acumulação de riqueza e de valor. E, portanto, ganha uma nova centralidade. E, portanto, na virada do século XX para o século XXI, essa contradição entre termos novos meios para a produção e circulação ampliada, mas também novas barreiras, aparece como uma contradição para vários tipos de comunidade. No campo da ciência, ele fica mais alarmante quando se conforma uma indústria de
publicação científica. Cada vez mais monopolizada, né, uma estrutura de publicação científica que hoje, né, hoje se distribui nas chamadas 5 grandes editoras, aí que concentram boa parte, né, dessa economia de publicações científicas, e, portanto, os bibliotecários, os profissionais da informação, são aqueles que primeiro vão dizer, olha, tem alguma coisa errada, já não conseguimos mais manter as nossas assinaturas, não conseguimos mais manter o acesso à produção científica, boa parte da qual é financiada com recursos públicos, ou seja, a própria sociedade financia boa parte desse conhecimento, né? A comunidade científica é uma das suas formas de validação, de certificação, é publicar, né? E essas publicações, no momento em que você coloca num periódico desse, você começa a ter muita dificuldade de voltar a ter acesso a ele, né? Então, começa a haver uma passagem, né, de editoras não sem fins lucrativos para editoras de elevado teor comercial, inclusive, eu não tenho os dados aqui, mas há cálculos que mostram que a taxa de lucro, né, que se tem sobre publicações científicas é elevadíssima, muito maior do que vários setores aí, peso na economia, né? Então, isso aparece como uma contradição, né, para uma boa parcela das comunidades científicas. Eu estou falando muito rápido? Vocês estão conseguindo? Tá ok? Não, tá bem. Se quiserem, eu vou um pouco mais devagar. Então, por isso, no movimento pela ciência aberta, a primeira, vamos dizer assim, vertente é o movimento pelo acesso aberto às publicações científicas. Isso que, e a questão toda concentrada na questão do acesso. O acesso, não, sem grandes discussões em que formato, etc., bastando estar num formato PDF ou que seja, né, o importante é que as comunidades científicas pudessem ter acesso aberto, acesso livre, àquilo que seria o resultado, na verdade, de o investimento público na ciência. Existem outros elementos que a gente poderia identificar, né? Como eu disse, é um momento onde a cultura livre digital, o movimento hacker, o movimento pelo software livre, existe uma série de movimentos que estão dizendo, olha, a informação tem que ser livre, a informação tem que ser aberta, a informação tem que ser acessível. Então, correndo ali lado a lado com esse movimento pelo acesso aberto à literatura científica e, portanto, de algum modo, contaminando também, né? A gente diz que o movimento pelo software livre tem os princípios, né, de abertura de software e tal, foram inspiradores para vários desdobramentos que o movimento pela ciência aberta ia ter. Uma parte da argumentação vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos voltar aos ideais originais da ciência, aqueles que foram preconizados no início da sociologia da ciência pelo Robert Merton, por exemplo, pelos seus princípios de universalidade, desinteresse, etc. Então, dizendo que, olha, ele fala até de comunismo da ciência, né, um termo que parece meio fora de lugar, mas é um dos termos que ele usa, e dizendo, olha, o movimento pela ciência aberta, nós estamos retornando aos ideais originais da ciência. E outros vão dizer, olha, não é exatamente a mesma coisa, porque a gente hoje tem um conjunto de plataformas, né, de ferramentas, de infraestruturas, de novos meios, que dão também novos ingredientes. Quer dizer, a ciência hoje ela já ocupa também um lugar, como eu disse, na valorização, na criação de riqueza, no acúmulo mesmo de capital, de lucro, de produtividade, de novatividade, que ela não tinha no passado, não tinha nesse início mesmo da visibilidade da importância da ciência. Então, há um movimento pela ciência aberta, começando pelo acesso livre, tem alguns eixos. Dizem, olha, é importante porque com isso nós aumentamos o estoque de conhecimento público. A gente também dá maior produtividade científica.
no momento em que você evita redundâncias, né? Se você tem pesquisadores pesquisando sobre temas comuns, quando você abre a informação científica, fica muito mais fácil dar visibilidade ao que está sendo feito e, portanto, você dá muito menos espaço para redundância. Então, assim, a ciência aberta é um movimento que aumenta a própria produtividade e o retorno social dos investimentos em ciência e tecnologia e, logo, por seguinte, dos próprios processos de inovação, né? Outro ingrediente que a gente vai observando, que vai ganhando importância, são os novos desafios globais. Né? E hoje, cada vez mais, as agendas da ciência aberta e as agendas dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, vão se cruzando. Primeiro porque, apesar de vários, né, a gente sabe, negarem, né, as questões ambientais globais, a gente sabe que a ciência já demonstrou que existe. Nós vivemos uma crise planetária de grande envergadura que faz com que essas questões hoje não são questões mais de uma fronteira só. Para enfrentar o problema da mudança climática, para enfrentar o problema da perda da biodiversidade, para enfrentar a questão dos meios urbanos, os novos tipos de cidade, para enfrentar as questões das migrações, né, é preciso... São questões que são urgentes, né, precisam de um enfrentamento urgente e, ao mesmo tempo, são de grande complexidade. Vivemos, por outro lado, uma crise de soluções, ou seja, boa parte da ciência e da tecnologia que se produziu no século XX, ela já não dá mais resposta, ou se demonstrou, inclusive, como um dos elementos dessa crise. Né? Por exemplo, o padrão, né, energético, o padrão de agricultura, altamente predatório ambientalmente, né, centrado aí no petróleo, enfim, naquilo que são boa parte, né, dos causadores, né, dos efeitos, né, sobre a camada do ozônio, o efeito estufa, e, portanto, as mudanças climáticas decorrentes. Portanto, a ciência precisa também dar outros tipos de solução. Nós precisamos de novas formas de abordar os problemas e definir soluções. E, portanto, vem se colocando novas agendas, novos temas. Né? Não se pode mais falar de inovação apenas para competitividade, né? Mas precisamos falar de inovação para resolver problemas desse mundo em transição, com todas essas agendas de crise. Né? Então, se exigem novas questões para a ciência, e não só temas, mas também novas formas de produzir. Né? Novos modos de produzir ciência, e a gente vai ver como é que isso vai afetar também os próprios movimentos pela ciência aberta. A gente diz, portanto, que a ciência aberta hoje é um movimento de movimentos. Começa com o acesso aberto, mas hoje não é só mais a questão do acesso. A gente fala das publicações científicas abertas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, dos cadernos abertos de laboratório, dos dados científicos abertos, dos recursos educacionais abertos, mas alguns, inclusive, vão dizer mais simplesmente do que recursos educacionais abertos, são outras formas de ensinar ciência, de pensar ciência, da relação da universidade com a sociedade, o papel, né, a ciência cidadã e aquilo que vai se aproximando com o tema das humanidades digitais, né, das ferramentas científicas abertas, não só software, mas também hardware. Hoje tem um grande movimento pelo hardware científico aberto e, portanto, colocando novas questões porque a gente chama das infraestruturas abertas para se produzir ciência. Né? Em algum momento se disse, olha, o ciência aberta é um movimento guarda-chuva, porque sob esse termo ciência aberta existem essas diferentes vertentes. E a gente vai dizer o seguinte, aí eu fui numa apresentação que usou essa figura da cogumelo, né? Dizendo, olha, não é só que é um guarda-chuva, é porque todas essas vertentes hoje, elas estão extremamente, elas se retroalimentam. Né?
Quando a gente fala de publicações científicas abertas, você já não pode deixar de falar de dados, né? Você já não pode deixar de falar das ferramentas, você tem que pensar de que participação cidadã vai ter repercussão nas formas de autoria, nas formas de disponibilização dos dados. Você tem que pensar se os cadernos abertos de laboratório, que é, na verdade, um movimento que começa, né, a ideia de cadernos de laboratório, que vão lá dos inícios da Revolução Científica, o Robert Boyle, etc., que nós precisamos registrar aquilo que a gente pesquisa. Com as plataformas digitais, existe todo um movimento que diz, olha, quanto mais em tempo real, mesmo antes da gente transformar isso num artigo ou mesmo num repositório de dados, mas quanto mais rapidamente a gente compartilhar, né, não só os nossos acertos, né, mas, inclusive, muitas vezes, sobretudo, os erros, né, experimentações que não deram certo, né, que não vão virar um artigo científico, enfim. Então, são várias dessas vertentes que hoje configuram, né, e a ciência aberta, que a gente diz que elas não são mais independentes, elas estão profundamente imbricadas. Cada uma dessas vertentes, dessas layers, né, dessas camadas, vai exigir outras transformações. E aí tem um conjunto de agendas que vão dizer, olha, para que isso possa, de fato, se difundir, nós temos que pensar novas formas de avaliação. Avaliação da produção científica, né? Como é que se avalia a produção científica, avaliação da carreira de pesquisa, como é que você recompensa, se a questão é o fator de impacto e as revistas comerciais são aquelas que têm o maior fator de impacto, você não vai estar, de algum modo nenhum, motivando, né, cientistas que precisam dessa pontuação, seja para receber financiamento, seja para ascender na carreira científica, não vão ser estimulados, né? Então, tem toda uma discussão sobre como é que também a avaliação da carreira, das revistas, das formas de financiamento, elas repercutem sobre o avanço ou não né, a adoção, né, dessas práticas e valores da ciência aberta, né? E aí, outros detalhes. Como é que se operacionaliza isso? Onde é que a gente, por exemplo, como é que a gente disponibiliza isso? Tem toda a discussão, repositórios, via verde, via dourada, cobrança de taxas de processamento de artigos, os diferentes tipos de licença, né, que, né, em algum momento, o Creative Commons, aí tem toda uma discussão se é Creative Commons, se não é Creative Commons, enfim. E portanto, à medida em que essas vertentes elas vão ganhando uma dimensão mais concreta, outras agendas vão surgindo, que são as questões para operacionalizar, né, as barreiras, os fatores que motivam, os fatores que desmotivam, né? Se isso deve ser uma coisa mandatória ou não, vamos dizer assim, hoje tem toda uma discussão sobre o caráter situado da ciência aberta, ainda que seja um movimento de dimensões globais, a gente vai ver que a expressão disso nos locais diferentes tem significados diferentes, né? E isso coloca também, para nós que estamos aqui no Brasil e outros países latino-americanos, países africanos, etc., o reconhecimento de que existem hierarquias, né, desiguais relações nos fluxos de conhecimento e informação entre países mais e menos desenvolvidos, né? Inclusive, por exemplo, eu estive recentemente no Panamá, numa reunião sobre pensar que políticas de ciência aberta os países da América Latina e do Caribe deveriam adotar. Deveríamos pegar os documentos da União Europeia, da OCDE, e simplesmente replicar esses documentos e adotar, colocar como mandatório, ou nós temos casos específicos, né? Por exemplo, no nosso grupo, terminou agora uma tese de doutorado sobre abertura e compartilhamento de dados no caso de doenças emergenciais
de âmbito internacional, como foi o caso do Zika vírus. O Brasil, por uma série de motivos, né, porque aqui se mostrou claramente a relação entre a contaminação do Zika vírus e as repercussões disso em recém-nascidos, nas mães, nos fetos, etc., né, liderou muito a pesquisa sobre essa doença e liderou de uma forma muito interessante, quer dizer, que é uma das questões do movimento pela ciência aberta. Não só os pesquisadores que estão lá na bancada pesquisando, mas o papel do conhecimento, vamos dizer assim, mais empírico, dos médicos, dos agentes de saúde, dos enfermeiros e das mães, né, lidando com essas crianças, foi fundamental e é fundamental para se entender as repercussões do Zika vírus, né? Então, assim, houve uma grande... Esse estudo, né, da Vanessa mostrou a complexidade desse momento e a questão era ver em que medida isso motivou ou não maior circulação de conhecimento e de informação. Então, houve, sim, o fast track, né, como a gente chama, ou seja, várias revistas colocaram, antes mesmo da avaliação entre pares, em primeira mão, resultados de pesquisas que estavam sendo feitas sobre a doença, para que o combate emergencial pudesse ser feito de modo mais eficaz. Mas, por outro lado, essa questão do acesso aos periódicos científicos por pesquisadores que não estão nos países considerados mais avançados e centrais e com maior, ou até pela questão da língua, etc., o tipo de colaboração norte-sul, né, dos nossos pesquisadores com pesquisadores de outras economias consideradas mais avançadas, a pesquisa dela evidenciou que havia uma grande desigualdade, né, que éramos quase como se nós fôssemos fornecedores de dados primários, exportadores de dados primários, e os pesquisadores desses países fossem aqueles que os primeiros autores dos artigos que resultaram, né? Ou seja, com a maior capacidade de elaborar, e a abertura de dados aí poderia servir simplesmente para... a gente fala, né, que os recursos nas relações norte-sul, né, os países em desenvolvimento que são ricos em natureza, são os que provêm os materiais, as matérias-primas, e os países centrais são aqueles que têm tecnologia para desenvolver, etc., etc., a gente poderia estar reproduzindo isso no campo, por exemplo, dos dados de pesquisa. Então, tudo isso vem evidenciando que não tem nenhuma neutralidade nessa discussão, né? É preciso atentar e ter uma perspectiva crítica do que quer dizer, a abertura e a livre circulação é sempre um movimento primeiro, né? Mas a gente precisa ver o que a gente está falando quando a gente está falando de abertura da ciência. O que nós estamos chamando de abertura? Para que nós queremos abrir a ciência? Para quem? E em que condições? Quais são as condições de quem abre seus dados de pesquisa num país, ou numa instituição, ou enfim, ou uma comunidade de indígena que está fornecendo dados, por exemplo, que são importantes para a manutenção da biodiversidade, como é que isso vai ser usado, em que condições esse compartilhamento, essa abertura está sendo feito. A gente está falando de abrir a ciência tal qual ela é, ou a gente está querendo também uma ciência aberta que recoloque, inclusive, em questão a própria ciência? O tipo de ciência, vamos dizer assim, que domina as agendas de pesquisa científica é a ciência que a sociedade quer, precisa. Quando nós pensamos nesses desafios do desenvolvimento sustentável, a gente também está querendo pensar em outras agendas. Daí a gente observa que no movimento pela ciência aberta existe uma vertente que nós chamamos de uma vertente pragmática, ou seja, que pensa a ciência, que é importante, elas não são dissociadas, mas podem se dar, essa vertente ela pode se dar de maneira isolada, ou seja, todo ponto é dar maior velocidade e quantidade à produção científica, ou seja, ela circular mais rapidamente, por isso ter uma quantidade maior de conhecimento científico sendo produzido
e maior qualidade no sentido de que, à medida que você abre, você também está permitindo uma maior validação daquilo que, dos dados, enfim, que basearam uma determinada pesquisa científica, mas tem também aquilo que a gente chama de uma vertente democrática do movimento pela ciência aberta, que é no sentido de que, olha, é tudo isso, mas a gente quer também aumentar a porosidade ou a interlocução da ciência com outros tipos de saberes. Ou seja, a ciência é importante, mas é uma base epistêmica importante, mas ela não é a única. E muitas vezes não é só um movimento, quando se fala de ciência aberta, de levar mais ciência para o cidadão, mas a ciência também, ou os cientistas, têm capacidade, que a gente chama capacidade de escuta, ou seja, de ouvir, de trocar com outras bases epistêmicas que não são necessariamente aquelas adotadas, pelo menos pela ciência formal, tal qual a gente conhece. Então, aí, o movimento pela ciência aberta vai se cruzar com vários outros movimentos que têm a ver, por exemplo, tive agora recentemente uma discussão sobre ciência aberta com pensamento decolonial ou pós-colonial, feminista, ou seja, são movimentos que desde o pós-Segunda Guerra Mundial, depois, movimentos que vinham colocando em questão esse pretenso caráter universal da ciência, mas, na verdade, é uma ciência dominada por certos tipos de bases epistêmicas e dizendo, olha, em outras partes do mundo, tem ciências importantes que precisam ser consideradas. Mas, mais além disso, quer dizer, tem outras bases de conhecimento que também precisam ser consideradas. Então, hoje tem toda uma discussão nessa vertente democrática para colocar, associar esses movimentos pela ciência aberta com outros movimentos no sentido da democratização do conhecimento de modo geral. E isso tem, certamente, implicações no tipo de base técnica, nas infraestruturas, nas ferramentas que a gente vai adotar quando a gente vai pensar em ciência aberta. Bom, então, pegando alguns dessas vertentes, como eu disse, hoje no campo nós temos gente fazendo pesquisas focadas nisso, hoje na própria Confoa, Conferência de Acesso Aberto, o mote desde a conferência de 2017, que foi no Rio, já se colocou o mote do acesso aberto à ciência aberta, ou seja, já reconhecendo que o movimento pelo acesso aberto não seria suficiente, mesmo pensando no campo das publicações científicas. Ou seja, hoje existe um reconhecimento que a comunicação científica está mudando, de um modo geral. Já se fala também numa crise dos periódicos científicos, não só uma crise, aquela crise que foi causada pelos enormes aumentos dos preços das assinaturas, inviabilizando o acesso ao básico, que é o artigo científico, mas porque novos formatos estão surgindo que podem estar colocando o próprio artigo científico, o formato do artigo científico tradicional, pelo menos, tal qual a gente conhece hoje, em questão. Então, já tem toda uma discussão dizendo, olha, nós precisamos nos prender a esse formato do artigo científico da maneira. Hoje já se fala de plataformas de comunicação científica, que são formatos mais abrangentes. E, dentro disso, aí, gente, olha, não é mais, não adianta, quando a gente fala de publicação aberta, não é só mais você ter acesso ao PDF. Você precisa também ter acesso aos dados de pesquisa. E daqui a pouco eu vou entrar mais nessa discussão dos dados. A gente tem que repensar o modo de avaliação desses artigos, porque, na verdade, em geral, fica restrito a 2 pareceristas, no máximo 3, e o editor, que define se aquele artigo vai ser publicado ou não. Então, ao mesmo tempo, você está visibilizando o resultado de comunicação científica, mas quando você nega um outro artigo, você está invisibilizando
alguns resultados, e aí estudos que mostram que não necessariamente é um problema de qualidade. Às vezes tem linhas de interpretação, de reconhecimento da validade daquilo que está sendo proposto para publicação. Então, assim, tem toda uma discussão que a avaliação de pares também deveria mudar, e tem toda uma série de movimentos, pesquisas, que dizem, olha, vamos fazer desde a avaliação aberta, que é no sentido de você deixar identificável para o avaliador quem é o autor, ou autores ou autoras, assim como para os autores, quem tá avaliando. Evidentemente que isso tem enormes resistências, e não quando a gente fala de resistências, pode parecer que a gente está dizendo, olha, os pesquisadores são os resistentes à mudança. Não, é porque tem questões mesmo que precisam ser enfrentadas, ou seja, queremos, essa é a melhor forma, né? Mas e tem outras maneiras também de avaliação aberta, né? Que é você colocar no modo, não só no modo pré-print, que é todo um movimento que está crescendo cada vez mais, né? Que é você colocar o artigo antes mesmo da avaliação, mas você ter versões de um mesmo artigo, aberta para uma avaliação ampla, né? Onde um conjunto maior de indivíduos pode estar palpitando. E aí tem toda uma discussão se viram coautores, como é que é o reconhecimento, enfim, só para dizer que existe uma agenda. E quais, portanto, as plataformas melhores, né, para fazer esses tipos de experimentação, porque nós estamos vivendo um momento de experimentação. Né? A questão das métricas, né? O famigerado fator de impacto hoje está na mira, né, de boa parte em várias áreas da ciência. As ciências humanas e sociais, eu acho que são aquelas que menos adotam esse tipo de métrica, né? Pelo menos no Brasil, as métricas nas áreas das humanas e sociais se embarcou muito pouco nos fatores de impacto, mas existem outras métricas, né, que também estão sendo colocadas em questão, inclusive frente à importância, por exemplo, das mídias sociais. Uma discussão sobre a visibilidade, muitas vezes, de trabalhos que estão, por exemplo, fechados estão limitados, enfim, num formato mais tradicional, mas quando vão para as mídias sociais tem uma exposição muito maior, uma visibilidade muito maior. Né? Tem toda a discussão sobre o financiamento. Como é que nós vamos financiar? Se a ideia é fazer com que a Europa mesmo está tendo uma recomendação de que até 2020 todos os resultados dos artigos têm que estar em acesso aberto, quem vai pagar? Né? Como é que vai ser a sustentação financeira? A gente sabe que as editoras comerciais estão desenvolvendo novos modelos de negócio, que é a cobrança das taxas de processamento de artigos, né? Os APC, né? Article Processing Charge. Então, já se virou e se apresentam como periódicos de acesso aberto, mas, na verdade, em vez de cobrar a assinatura do leitor, passa a cobrar taxas elevadíssimas, esse que é o ponto. Né? O ponto é que não existe abertura, transparência nos custos que estão envolvidos na cobrança que é feita, né? Até chegar a isso que eu disse, que são os novos formatos de publicação científica. Para fazer isso tudo, para um periódico então, poder cumprir tudo o que se espera de um periódico de acesso aberto, são novas infraestruturas, novos aprendizados. Já tem que pensar em repositórios, já tem que pensar em como é que faz a avaliação aberta, já tem que pensar em que tipo de métrica, já tem que pensar uma série de coisas que antes... Eu sou editora de uma revista científica, quero convidar, porque nós estamos com... Só um parêntese aqui, rapidinho, antes que eu me esqueça, né? Esse periódico chamado Link em Revista, nós estamos com um dossiê especial sobre humanidades digitais, que vai ser publicado em maio de 2019, e a submissão é até 31 de janeiro, se eu não me engano, de 2019. Depois eu vou passar para a Maria Manuel para ela divulgar aí para vocês essa chamada. Bom, enfim, então, se eu quiser me manter como uma revista de acesso aberto, eu terei que vou ter que arcar com custos, aprendizados
e ver se existem plataformas abertas para cumprir isso tudo, né? Para ter essa política de dados, para enfrentar essa experimentação da avaliação aberta, para pensar em outras métricas, para me abrir para outros formatos, né, que não simplesmente o modelo mais tradicional. Bom, hoje, a grande frente que tem recebido maior atenção e com repercussões, demandas importantes no campo das ferramentas, né, das habilidades, né, com essas tecnologias, são os dados de pesquisa, né? E o lema é abrir tanto quanto possível, fechar tanto quanto necessário. Então, quando a gente fala de abertura de dados, tem uma série de questões que estão sendo vistas, que variam muito de área de conhecimento para área de conhecimento, muito também para o campo de aplicação, né? No Brasil, a gente tem uma instituição muito importante, que é a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a instituição mais importante de pesquisa na área de saúde, uma instituição pública, pelo menos por enquanto, e eles estão experimentando muitas coisas nessa questão dos dados abertos. E aí tem aspectos que têm que ser pensados, né? A questão da privacidade. Muitos são, né, os dados de, por exemplo, resultantes de ensaios clínicos, esse tipo de coisa, são pessoas, né, que estão expondo as suas condições, né? A questão, muitas vezes, também do segredo, de patentes, etc., porque tem áreas que estão na fronteira entre áreas de grande relevância social, que é uma área da saúde, por exemplo, e, ao mesmo tempo, de atores com ganhos altíssimos, como é o caso da indústria farmacêutica. Né? Então, como é que se dá essa questão, por exemplo, que uma instituição pública como a Fiocruz, que está na fronteira da pesquisa, abre seus dados, esses dados são apropriados por uma grande indústria farmacêutica que transforma aquilo e acaba patenteando um produto e vendendo por um valor altíssimo para as populações mais pobres e tal, que deveriam ter um acesso mais fácil. Então, como é que faz? Como é que a gente protege o que a gente chama dos comuns do conhecimento? Então, é abrir de maneira que a gente faça com que essa abertura não possa ser apropriada por aquilo que Elinor Ostrom, que foi o Prêmio Nobel de Economia em cima da questão dos comuns, ela chamava dos free riders, né? São aqueles que se apropriam de maneira oportunista daquilo que é livremente colocado em acesso aberto. Tem a dimensão ética também, enfim, tem uma série de dimensões que tornam essa discussão da abertura de dados, tem que ser pensada, e não há política que possa ser, vamos dizer assim, homogênea em todas as situações, em todas as áreas, em todas as dimensões. Então, está se construindo também todo um nível de discussão que tem que envolver os grupos afetados, no caso da saúde, os pacientes, as famílias, e, enfim, tem uma série de grupos que precisam estar envolvidos nessa discussão. Não é uma discussão meramente técnica, que se faz lá um modelito e se aplica de cima a baixo. Nem uma questão só de o pesquisador é um resistente, né? Tem muita resistência, porque a gente sabe que a chamada economia da reputação, ela ainda é muito calcada em você proteger os resultados e seus dados, né? Ou seja, de você você ser o primeiro, né, a disponibilizar já no formato de artigo científico, de análise de resultados. Mas esse tipo de coisa, se mudam os parâmetros de avaliação, né? Você tem hoje toda uma discussão sobre citação, não de dados, mas citação de artigos, né? Não de artigos, mas citação de dados, né? De atribuir DOI, por exemplo, aos dados. Então, está se pensando maneiras de retribuir ao pesquisador pela sua disponibilização de dados antes ou depois das publicações. Né? Essa questão dos dados, ela também não se dá no vazio, ou seja, hoje a gente vê um processo de datificação da sociedade de modo geral. Né? A gente tem hoje, né, toda essa discussão, quem está estudando as mídias sociais, os Facebooks, etc., a gente sabe que a digitalização fez
e as nossas pegadas digitais, né, quando você usa um cartão de crédito, quando você acessa qualquer coisa dessas, você está deixando rastros que, na verdade, são dados, que podem ser cruzados, utilizados. Então, a datificação, ela não coincide com a digitalização. A gente vê um processo de datificação, né, muito anterior, historicamente, né, de registro e transformação de dados, mas com a digitalização ela alcança, né, uma proporção e dimensões que trazem novas questões. Então, no mundo da ciência, o termo que tem se usado é a chamada e-science, né? São a ciência dos grandes volumes de dados que precisam das infraestruturas de compartilhamento. Então, um dos mais conhecidos foi, por exemplo, o mapeamento do genoma humano, né, que envolveu equipes dispersas em várias partes do mundo, tendo que produzir uma enorme quantidade de dados e compartilhar, ter infraestruturas de compartilhamento, né? Então, a e-science, por exemplo, ela não é, e aí tem artigos e artigos que mostram que a e-science não necessariamente significa ciência aberta. Você pode ter uma ciência de grandes volumes de dados, mas resistente à abertura. No caso, por exemplo, do genoma, as indústrias de biotecnologia até tentaram, num determinado momento, fechar esses dados, mas foram não conseguiram impor esse tipo de política. Mas isso é caso a caso, né? Cada fronteira é uma luta, né? O que a gente vê é que esse termo das lutas, dos conflitos, é um termo que é válido, no sentido de que tem vários interesses em jogo, quando a gente está falando em abertura da ciência. Né? E alguns, inclusive, falam que nós estamos passando por um quarto paradigma da ciência, que é o paradigma das grandes quantidades de dados, da e-science. Então, tem toda uma discussão se é ou não, qual é a validade de usar o termo paradigma, enfim. Não é o objeto aqui dessa nossa conversa agora. Bom, no campo dos dados, hoje já existem alguns princípios, né, que eu imagino que, né, vocês já conheçam, que é os princípios FAIR. Né? Os dados, para serem considerados abertos, eles deveriam, em tese, responder aos princípios de serem encontráveis, findable, acessíveis, e acessíveis significa não só o acesso aberto usual, mas ter os mecanismos, inclusive tecnológicos, para isso. Né? Então, por exemplo, tem que ser encontrável por máquinas, né? Tem que estar em formatos, e aí toda a questão dos metadados, dos formatos onde os dados são disponibilizados, tem toda uma questões técnicas aí que estão envolvidas nesses princípios FAIR, né? Tem que ser interoperáveis, tem que ser fundamentalmente reutilizáveis. Esse é um das grandes questões dos dados abertos de pesquisa, porque o que se observa é que muitos dados são produzidos, né, ao longo de uma pesquisa científica, e os usos posteriores podem ser inúmeros, diferentes e criativos, não só com o mesmo objetivo ou objeto da pesquisa que originou aqueles dados, né, mas você tem um conjunto de possíveis usos não pensados. Aliás, essa é uma característica dos Big Data. Os Big Data, eles são aqueles dados, grandes quantidades de dados, cujo uso hoje, possíveis usos futuros, não estão postos hoje. Então, eles têm que estar colocados de alguma maneira que permita essa reusabilidade. Né? E a reusabilidade, muitas vezes, por áreas do conhecimento muito diferentes. Né? Então, a forma do registro, tudo isso é extremamente estratégico para dar essa possibilidade da reusabilidade dos dados. Então, tem hoje toda uma agenda que tem a ver com a gestão dos dados de pesquisa. Né? Os planos, né, os modelos, os planos de uso de dados, né, como é que, né, cada vez mais os próprios financiadores estão colocando isso, as revistas, etc. E, como eu disse, exigindo novas infraestruturas. É repositório, não é repositório? Que tipo de licença? Como é que é a governança sobre esses dados? Como é que se decide o quê, quando, como, com que regras, como eu disse, de privacidade, de segredo, enfim.
Uma outra fronteira que está crescendo muito e que eu particularmente venho me debruçando, até a mesa que eu coordenei na Confor foi sobre esse tema, é o da ciência cidadã. Né? Por quê? Porque a ciência cidadã ela é aquela que combina uma vertente mais, que a gente chama mainstream, aquela que é dominante, ela combina a big data ou a big science com o small data. Porque você tem, na área de meio ambiente, na área de biodiversidade, isso tem sido um recurso cada vez maior. Não há equipe de pesquisa que consiga estar em todas as partes, né, do território, identificando diferentes espécies e ameaças de plantas, de animais, disso, daquilo, e nem tem os conhecimentos, muitas vezes, necessários que as comunidades locais, muitas delas, inclusive, chamadas comunidades tradicionais, têm. Né? Então, a ciência cidadã tem procurado se valer da contribuição de não cientistas na provisão de dados para a pesquisa. Essa é a sua vertente mais estabelecida. Né? E, para isso, as plataformas digitais impulsionaram imensamente, quer dizer, a participação de não cientistas não é uma coisa nova na ciência, na verdade, ela está presente desde as origens da ciência, mas pouco a pouco, com a profissionalização da atividade científica, a participação leiga foi sendo dispensada, foi sendo minimizada, foi sendo invisibilizada. Hoje há todo um movimento de recuperação do papel da contribuição de não cientistas, justamente por isso, porque fica muito caro, fica inexequível se coletar todos os dados, e tem o caso, eu vou ter aqui 3 exemplos, né, nessa linha que eu estou dizendo dos dados. No mundo existe o eBird, um dos mais conhecidos, que é uma plataforma de identificação de pássaros, de caracterização e identificação de espécies de pássaros. Então, as pessoas colaboram fotografando, mandando sons, gravando sons, caracterizando, etc. Inclusive, se utilizando essas plataformas, usam muitas vezes ferramentas de gamificação. Eu tenho um aluno de doutorado que fez uma tese sobre isso, sobre o uso da gamificação nessas experimentações. Mas você tem outras que têm a ver com observação de planetas, de condições climáticas, enfim, tem uma série de tipos de participação cidadã na forma de provisão de dados. Por outro lado, já se diz que essa nova chamada Big Science, né, que é um termo que surge na Segunda Guerra Mundial, quando o exemplo da produção da bomba atômica é um exemplo clássico de Big Science, que tinha enorme quantidade de pesquisadores produzindo ali a bomba, mas sem ter muitos deles a menor ideia do que eles estavam fazendo. Estavam produzindo pedaços de alguma coisa, né, de projetos, sem ter, na verdade, uma consciência do resultado final. Se diz que muitas das pessoas que participam dessas iniciativas, muitas vezes não têm acesso ao uso que aquele dado vai ter, né? Nem tem condições para fazer os seus próprios usos, né? De interferir nas formulações das questões. Então, existe todo um movimento no sentido de ampliar e democratizar o movimento pela ciência cidadã, dizendo o seguinte, olha, não é só uma questão de você ter maior participação de leigos, é uma questão também de você envolver não cientistas na produção, nas próprias questões de pesquisa, que é o termo aí que está na moda agora, que é a ideia da coprodução. Então, existem, e isso traz grandes desafios do ponto de vista das ferramentas, e nossos campos das humanidades digitais, de que ferramentas podem ser essas que tem, bom, algumas são metodologias que não necessariamente envolveriam ferramentas tecnológicas, como o caso das metodologias mais participativas, de pesquisação, etc. Mas mesmo essas, cada vez mais, procuram se valer dessas plataformas e dessas ferramentas. Eu coloquei mais 2 exemplos aí no slide. Um é um movimento pelos chamados hackerspaces, makerspaces,
que é um movimento que começa muito forte na Alemanha, nos Estados Unidos, e depois vai se expandindo, e na América Latina e no Brasil em particular, a gente tem várias dessas experimentações, que são chamados laboratórios cidadãos, ou seja, são espaços que não estão em instituição nenhuma, são autônomos, são criados por pessoas não necessariamente leigos, tem muita gente que sai das universidades e tal, mas que abrange uma diversidade enorme, né, de participantes que querem brincar muitas vezes com essas ferramentas, né, experimentar, mas muitos são verdadeiras laboratórios de inovação, né, porque acabam ali inventando, experimentando coisas, algumas inclusive são até alavancadas para nível de mercado. Essa foto aqui foi do primeiro hackerspace considerado, né, entendido como tal no Brasil, que é o Garoa Hackerspace, na cidade de São Paulo, mas hoje a gente tem aí pelo Brasil mais de 20, tem um outro estudo também de uma moça que terminou um pós-doutorado agora, que é justamente sobre hackerspace no Brasil. A outra foto é de um projeto que eu coordenei no município de Ubatuba, mais tarde, na conversa, se vocês quiserem, eu falo um pouco mais, que fez parte de uma rede internacional sobre ciência aberta e colaborativa no desenvolvimento. Então, tem várias ações nessa fronteira, né, da ciência cidadã, ciência aberta, dados abertos, nesse município, onde tem uma importância ambiental fortíssima, uma área de Mata Atlântica, 80% mais ou menos do seu território em área protegida, onde você tem comunidades tradicionais, populações indígenas, quilombos, etc., estabelecidos ali, e, ao mesmo tempo, ameaças enormes, né? Essas riquezas na forma de turismo predatório, de exploração das camadas de pré-sal, de especulação imobiliária. Então, foi uma experimentação que a gente fez de ciência cidadã nessa região. Bom, mas chegando agora já mais para o terreno, já falei um pouco, né, sobre a questão das ferramentas das plataformas, né? Essa é uma fronteira também que vem ganhando, e aí se comunicando com as comunidades de software livre, de comunidades hackers, etc., e é no campo das ferramentas científicas abertas, né? Seja porque facilita a reprodutibilidade, a própria inovação em ciência, né? Então, tem todo um movimento hoje, o primeiro encontro que foi o movimento do Open Hardware, né? Foi feito no CERN, que é aquele laboratório na Suíça, né, no campo das altas energias, enfim, que agregou um conjunto, né, de pesquisadores no mundo inteiro para fazer o primeiro encontro de hardware científico aberto livre. Então, tem importância na própria experimentação científica, né, quanto também como infraestrutura para a ciência cidadã. Então, lá em Ubatuba, a gente fez essa oficina com o pessoal da rede InfoAmazônia, que com hardware livre, né, fez pequenos dispositivos para verificar, fazer com que as populações locais pudessem verificar a qualidade da água naquelas regiões, né? Com isso, ser tanto uma ferramenta para aumentar o conhecimento, se está havendo atividades que estão causando contaminação das águas em áreas que deveriam ser, né, protegidas, como também ferramentas para que as populações locais possam tentar influenciar as políticas públicas, né, para aquela região, né? Então, tem vários exemplos de hardware aberto que tem usos tanto na pesquisa científica em si, quanto na relação mais de apropriação social da ciência por meio dessas ferramentas, né? Bom, portanto, as infraestruturas hoje, principalmente em função da datificação e da digitalização, a gente tem que estar pensando novas infraestruturas, né? Seja porque existem ferramentas e plataformas novas para documentação, para o registro, né? E quando você fala de dados de pesquisa, tudo, um espectro muito amplo é considerado dado de pesquisa. Nas ciências sociais, a gente tem que pensar quais são os nossos dados, né? Porque
nós temos muita pesquisa qualitativa, nós usamos muito entrevistas, nós não usamos só grandes quantidades de dados, mas também temos a pesquisa qualitativa, né? Então, como é que a gente... e isso exige assim, um certo adestramento que, inclusive, os pesquisadores mais velhos têm até uma diferença geracional, que é uma coisa que a gente percebe, né? Os mais novos têm muito mais intimidade, muito mais facilidade para usar essas ferramentas do que os cientistas mais velhos. Então, essa é uma realidade, né? Então, documentar, e aí as plataformas, os dispositivos móveis, o papel dos celulares, vários outros artefatos que facilitam, né, suas respectivas bases, né, de software mesmo, né? Como é que organiza esses dados, essa informação, né, de maneira que fiquem abertos, disponíveis, né? Como é que faz a preservação digital, a curadoria desses dados, garante a segurança desses dados? Como é que são as melhores ferramentas e plataformas que facilitam não só o compartilhamento, mas também a combinação? Hoje tem toda uma discussão sobre os linked data, né, que são os dados interligados, são dados heterogêneos que você pode ligar uns com os outros, né? O que tem disponível, o que se pode ajudar a desenvolver, porque a gente sabe que boa parte desses desenvolvimentos vem da demanda, né? Vem das novas necessidades. Então, assim, a facilidade é uma coisa, mas também as plataformas abertas são cada vez mais valorizadas, né? Principalmente nos países com menos recursos para ficar comprando licenças, adquirindo licenças comerciais altamente custosas, né? Imagina, né, o pessoal, né, que está, que é o nosso caso, América Latina, África e tal, mas eu acho que mesmo nos países com mais recursos para pesquisa, essa é uma questão, né? Como é que propiciar esses vários versionamentos, né, as várias versões, né? A análise desses dados, tem toda uma linha aí de visualização de dados que está sendo incrementada cada vez mais, né? A gente também está fazendo uns experimentos que envolvem geovisualização, né? São chamados dados espaciais lá no Ubatuba, que são os cientistas, por um lado, mas a visualização ela não pode servir como uma nova barreira, né? Uma certificação que você não sabe exatamente o que está por trás ali daquela visualização. Então, nós estamos fazendo experimentações de usar a tecnologia com cartografia social, né, que é a participação das comunidades locais nos próprios processos de geovisualização, né? E temos aí uma fronteira, que é a fronteira da inteligência artificial e da chamada internet das coisas, ou internet de todas as coisas, já não é mais só a internet das coisas, mas de todas as coisas, e também que é a conexão, né, desses vários dispositivos. E tudo, na verdade, isso significa uma explosão muito maior da quantidade de dados disponíveis, né, e, ao mesmo tempo, com os perigos, né, os perigos da vigilância, os perigos do controle. Então, quando a gente pensa... Bom, antes de entrar na último slide aqui sobre alguns comentários sobre que eu acho que são questões sensíveis, né, para uma agenda de humanidades digitais, a gente está falando, portanto, de não só plataformas, mas a gente também está falando de mudanças culturais, práticas, né, disso que é compartilhar e coproduzir. A gente está falando do reconhecimento da diversidade de linguagens e de línguas e das tecnologias associadas. Então, hoje, não só o texto, né, ou a linguagem oral, mas as audiovisuais, as multimídias, né? Eu organizei um seminário que tem cientistas que dizem, eu não quero mais escrever artigo, eu acho que isso é muito limitado, eu não escrevo mais artigo. E usa diversas outras formas de comunicação dos resultados científicos, usando tudo que as multimídias possibilitam, né? Mas nós estamos falando também de competências críticas, e isso a ciência da informação tem uma enorme contribuição para pensar, né? Que nós precisamos também criar as habilidades para que essas ferramentas não sejam novas caixas pretas, né, como diz o Bruno Latour,
que a gente não saiba muito bem o que está sendo, né, os dados que a gente coleta, né, como é que aquilo está sendo de fato processado, né? E também lidar com esse enorme volume de dados. A gente agora está vivendo aí essa questão das fake news com implicações muito sérias no Brasil, agora nos Estados Unidos já foi demonstrado, e agora no Brasil foi uma coisa seríssima, né? A própria Organização dos Estados Americanos e tal estão dizendo, olha, nunca vimos um papel de fake news tão sério, assim, influenciando em resultados de uma eleição, né? Então, quando a gente fala de humanidades digitais, eu acho que a gente também tem essa dimensão, essa responsabilidade de pensar nas competências críticas para lidar com essa nova base técnica, né? E a discussão que, portanto, para pensar em ciência aberta, nós temos que pensar na abertura e autonomia das próprias infraestruturas. Hoje, as editoras comerciais de artigos científicos, de periódicos, elas não estão mais vendendo só os conteúdos, elas, inclusive, já viram que essa é uma guerra meio perdida, porque o movimento, hoje, há uma pressão enorme, né, para o acesso aberto. Mas estão vendendo serviços de acompanhamento, de metrias, de avaliação, etc., né? E, portanto, que vai repercutir diretamente na própria avaliação da nossa atividade científica. Então, tem um conjunto de grupos da ciência aberta que dizem, olha, nós precisamos também garantir a autonomia e abertura dessas infraestruturas, né? Então, humanidades digitais, desde uma perspectiva crítica, eu acho que é pensar esse próprio conceito de infraestrutura, né? Isso foi o objeto até da última aula que eu dei no meu curso. Eu dou 2 disciplinas. Uma se chama Informação, Conhecimento e Poder, e a outra se chama Conhecimento, Tecnologia e Mudança Social. Então, a gente teve uma aula só discutindo essa questão a gente eu uso muito a literatura dos chamados estudos sociais da ciência e tecnologia, né, pensando essa noção de infraestruturas como coisas relacionais, né? Depende quem são os atores que estão mobilizando, né? Elas são ecossistêmicas porque, como eu disse, a qualquer mudança dessas infraestruturas, elas envolvem várias camadas de mudanças, de governança, de regulações, de regras de jogo tácitas e regras de jogo explícitas, né? Elas habilitam muita coisa, elas facilitam muita coisa, mas criam também seus obstáculos, né? Aqueles que, por exemplo, as revistas periódicos que quiserem estar de acesso aberto, que não tiverem as condições, os conhecimentos, as capacidades para criar estudos, dados, avaliação aberta, isso e aquilo, passa a ser um obstáculo, né? O pesquisador que não consegue fazer bem o seu registro de dados, com um plano de dados, isso aqui, é possível que não consiga financiamento em muitos órgãos de financiamento que estão exigindo essas novas coisas, né? Então, as infraestruturas, de algum modo, elas emergem também nas práticas, né? A sua difusão, ela depende muito da adoção ou não, da facilidade dessa adoção ou não dessas novas infraestruturas, né? Elas são estáveis, são padronizadas, por um lado, porque cada vez mais globalizadas, mas os estudos mostram que elas só funcionam se elas forem suficientemente flexíveis e customizadas ou customizáveis por aqueles que vão adotá-las, dependendo das suas condições, das suas realidades, né? Portanto, elas têm uma dimensão global, mas elas também têm uma dimensão local, né? Alguns autores vão dizer que elas são transcontextuais, né? Elas têm diferentes significados dependendo dos contextos, e elas precisam estar abertas para as múltiplas narrativas, ou seja, estudos que mostram quando, por exemplo, se quer estabelecer plataformas mesmo de informação, não são só os designers, os programadores, mas se isso não levar em consideração também os usuários, os afetados, etc., provavelmente essas infraestruturas elas não vão funcionar bem. Então, o que a gente diz é que a gente não pode nem estar num determinismo tecnológico, ou seja, essas ferramentas, essas plataformas, são elas por si só que têm condição de mudar as práticas, nem também cair num determinismo social, ou seja, que essas ferramentas e plataformas, elas são neutras e dependem apenas do contexto do uso, mas é um pouco o que os estudos sociais da ciência dizem, preferem chamar de
de aparatos sociotécnicos, né? Porque são tecnologias, ferramentas que elas têm condicionantes sociais, sim, mas as suas características a fazem mais ou menos suscetíveis de ter formas mais hierárquicas, verticalizadas ou mais horizontais de apropriação e uso dessas ferramentas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que essa camada técnica ela tem uma importância enorme e que, portanto, eu acho que as humanidades digitais, como eu disse no início, elas têm uma dimensão de capacitação, de apropriação e tal, mas elas precisam ser muito acompanhadas também do desenvolvimento de perspectivas críticas, né, sobre essas novas plataformas, essas novas ferramentas, essa nova base técnica que está aí em Constituição. Então, um pouco isso, uma agenda de coisas que, claro, que estão sendo objetos de pesquisas específicas, empíricas. A gente tem feito também alguns pequenos minicursos, algumas oficinas, e esperando, então, que a gente possa aí vir realmente a integrar e colaborar aí os nossos grupos de alunos e de pesquisadores. O recado é esse, e agora ouvir um pouco vocês aí, enfim, o que vocês fazem, se tem questões, mas também ouvir um pouco o que cada um, porque como eu não tive a oportunidade de conhecer vocês um pouco, adoraria um pouco também saber o que vocês, cada um está, por que né, está interessado nesse tema, o que está fazendo com esse tema. Obrigadíssima. Acho que foi assim, conseguiu em muito pouco tempo fazer um sumário muito bom de questões que são muito relevantes na área da ciência aberta e nesta interlocução com aquilo que é o terreno das humanidades digitais. E eu agora convidava os nossos participantes, estamos-lhes a devolver a palavra, portanto, façam o favor de a usar, está bem? Quanto mais não seja, apresentem-se, não é? Digam quem são e tal, e façam uma outra questão, está bem? Então vá, quem começa? Senão eu começo a perguntar aí por ordem. Vá lá, Solange. Mas tem que botar som, gente. Tá? Tem que ativar aí o microfone, tá bem? Tem que ativar o microfone. Ativou? Isso. Tudo bem? Meu nome é Solange, eu também sou brasileira do Rio de Janeiro. Estou aqui na Terra iniciando o curso de doutoramento no primeiro semestre. E só conheci aqui essa temática, não da comunicação científica, mas da humanidades digitais, né, que é para essa aula que está sendo exposta, né, esse assunto da ciência aberta. E estou conhecendo bastante vertentes aí novas, porque o meu interesse nessa área está mesmo focado nessa que você falou dos princípios FAIR, que seria da estrutura da organização do conhecimento, a interoperabilidade entre os metadados, né? E eu pretendo fazer um estudo nessa área. E estou começando umas leituras e minha área de interesse dentro da comunicação científica é mesmo na organização do conhecimento. Eu, no Rio, eu trabalho no IBGE. Tem alunos do IBGE. E eu trabalho na área de editora, da editora do IBGE. Eu não trabalho diretamente com a biblioteca, não, mas eu estou recuperando aí vários estudos, né, do mestrado e também da minha graduação, que foi em biblioteconomia, que interessa mesmo a representação do conhecimento, né, para a recuperação da informação. Tem dois alunos assim, do meu grupo que são do IBGE, que é o Wesley Pi, ele foi coordenador da INDE, da Infraestrutura de Dados Espaciais. Wesley, conheço ele. Uma pesquisa sobre visualização de dados, ele atua nesse projeto da Ciência Aberta, e a
a Luciana Prazeres, que trabalha na área de cooperação internacional, justamente cooperação com os países africanos, Moçambique, Senegal, acho que são os 2 principais países na questão das tecnologias do censo brasileiro. Né? Censo. Eu também conheço, ela trabalha próxima, no mesmo prédio que eu, lá na disseminação de informações, que ela trabalha na coordenação do censo, né? Uhum. E, então é isso, eu achei também, gostei muito da palestra, da aula, tanto da professora Maria Manoel como da professora Sarita, achei assim que enriqueceram demais meu pouco conhecimento ainda desse assunto. Ok, obrigada, Solange. Só para lhe dizer que a aula do dia 30 vai ser inteiramente dedicada aos princípios FAIR, portanto... que bom! Quem que vai dar essa aula do dia 30? Essa não pode mesmo perder. Essa vai ser... Vou estar eu e mais 3 pessoas, e tudo para falar sobre dados FAIR, ok? Ótimo. Obrigada. Eu até peço desculpas, porque com esse problema da diferença de fuso, eu não consegui entrar antes. Eu ia entrar 1 hora daqui do Brasil, que seria 3 horas aí, mas aí acabou que não ia dar para mim. Então, tá muito bem. Eu adoraria ter assistido a apresentação da Maria Manoel. Foi muito bom. Mas está gravada, né, Maria? Pode até assistir. Está gravada, sim. Está gravada. Tá bom. Ok, Edna, vai lá. Olá, professora Sarita, eu sou Edna. A outra brasileira? Não acredito. Sim, eu sou brasileira também, só que eu sou de Brasília. E eu acho que somos 4 brasileiros, tem bastante brasileira aqui. E a gente até a gente até comentou, falou assim, nossa, a gente está aqui em Portugal e nós temos assistido bastante palestras de professores brasileiros. Aí a gente veio para cá e a gente está assistindo palestras de professores brasileiros, daí que é muito essa comunicação, né, bem legal, essa cooperação, né, bem interessante. E eu também conheço pouco de humanidades digitais também. Em Brasília, quando eu pedi afastamento, a gente estava começando a fazer o repositório institucional da Presidência da República, que eu sou bibliotecária, estava trabalhando na Presidência da República como bibliotecária, e nós iniciamos o repositório institucional. Assim, é bem verdade que é um repositório institucional que já está bem atrasado. Sim, a presidência ela publica muito, mas o acesso ainda às publicações oficiais ele é muito limitado. E limitado, acho, por várias questões, ou uma questão de organização mesmo da informação, ou uma própria cooperação entre as próprias secretarias da presidência. Então, há uma pulverização muito ampla do que a casa publica. Então, nós estávamos fazendo essa organização quando eu saí. Então, a gente estava na linha da gestão, da organização, do conhecimento, como também a gente estava iniciando um projeto de gestão do conhecimento. Mas essa é a minha experiência com as humanidades digitais. Também em Brasília eu assisti uns congressos sobre ciência aberta, dados abertos, também, tudo na questão também do treinamento que a gente estava fazendo para iniciar o repositório da presidência. Então, eu acredito que eu vá escrever mesmo sobre a questão de repositório institucional, ou até utilizar essa minha experiência de organização desse repositório da Presidência da República do Brasil. Mas ainda está bem, eu estou pensando sobre isso ainda não defini nada ainda. E também quero agradecer também a palestra também da senhora, muito boa e muito, assim, a gente às vezes fica meio perdido, meio sem saber o que vai falar, o que vai escrever, aí quando a gente escuta pessoas que
estão na área há mais tempo e escrevem sobre isso, parece que amplia mais a nossa visão obrigada. Obrigada, Ieda. Esse tema dos repositórios bom, Maria é a pessoa ótima para estar orientando nisso, porque é uma área que está sendo muito mudada, né? Existem muitas questões novas aí, eu acho que é um bom momento de você estar. E eu te recomendo isso, abra os horizontes mesmo, olha o que está se pensando também como alternativa aos repositórios. Ok, obrigada. Obrigada. Wendel. Boa tarde, meu nome é Wendel. Também sou outro brasileiro. Isso. A Maria Manuel é assim, a mãe de todos os brasileiros. E assim, os brasileiros amam de paixão, ela é muito querida e é assim. Muito obrigada. E grande quantidade de informações importantes, relevantes, assim, foi muito interessante. Fiquei pensando em várias vertentes aqui e uma questão, assim, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele trabalha muito com liquidez, né? As vertentes dele. E eu fico imaginando que nessa dinâmica, nessa rapidez que as coisas mudam, é um dos desafios fazer ciência e pegar o momento enquanto elas estão em andamento. Eu digo isso porque quando nós olhamos, por exemplo, o tema do Big Data, Big Data, você vê hoje algo extremamente ligado à nossa área, mas que a gente não tem, é tudo muito novo, é tudo muito desafiador. Em Brasília, eu também sou de lá, nós tratávamos com dados abertos, mas dados abertos governamentais. Governamentais. Né? Que estão se juntando agora, essas discussões. Entrando com Lab Hacker, com o pessoal pegando esses dados para fazer ciência. Então, assim, toda essa estrutura, essa dinâmica, eu percebo uma rapidez muito grande de mudança, de coisas novas, e que, do mesmo formato como você apresentou, nessa agilidade, dessas várias vertentes de pesquisa, de problemas para a gente tratar, se debruçar e tudo, é um desafio muito grande, um desafio, acho que envolve, assim, deve envolver muitos pesquisadores quanto a isso. Principalmente nessa área pelo menos é que me chama mais atenção, de grandes volumes de dados, né? Em que você é uma realidade, mas que a gente, várias áreas se apropriam desse volume de dados, mas que, na verdade, a gente não tem, ou pelo menos assim, não tem bem resolvido uma organização, um direcionamento. Você tem muitos big problemas para resolver em termos de ciência quanto a isso, mas que é desafiador, que é ótimo, que quando nós vemos essas possibilidades todas, pelo menos o meu sentimento é de empolgação, de desafio e de dizer, vamos trabalhar em cima. Então, agradeço as informações e a aula das professoras. Tem todo o movimento pelo Open Government agora está se cruzando. No Brasil, a gente tem um grupo interministerial de governo aberto, conectado com grupos mundiais, né? Agora está justamente cruzando, né? Porque o Brasil, por exemplo, tem a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, mas que não tem coisas muito pouco específicas sobre dados de pesquisa. Então, está havendo um esforço agora de um entendimento dessas duas vertentes aí dos dados governamentais, dos dados abertos de pesquisa. Né? Eu diria que a gente está tendo que trocar o pneu enquanto está rodando, né? Mas, por outro lado, é um momento interessante e que precisa de muitas pesquisas, muitos estudos empíricos, para olhar exatamente... A gente pega os princípios claro, eles dão ali as grandes direções, né? Mas a gente
precisa ver de fato, né, em cada condição, o que se aplica, como é que se aplica, que coisas novas também estão disponíveis para se pensar nessas políticas de dados. Então, muito trabalho pela frente, dá para fazer muita pesquisa e eu diria que quanto mais, melhor. Muito obrigada, Wendel. Verónica, é a sua vez. Eu só estou vendo. A Verônica não está aparecendo, né? Peraí. Aqui. A Verônica está sem vídeo, mas eu já vi que ela está aqui. Ela diz que não pode entrar, não pode falar, só pode ouvir, não é, Verônica? Ela está no gabinete. Tá. E está com o fone, não pode fazer barulho. Não pode fazer barulho. Pronto, ok. Muito bem. Então, ficamos assim. Não posso falar, é uma pena. Gostávamos muito de ouvir, mas eu já agora posso dizer que a Verónica é da área das ciências sociais, que é o que ela disse aqui, mas isso também está convosco no chat. Se forem ao chat, onde é que eu vejo? Estou vendo o nome dela, mas não estou vendo. Ela está mandando. No chat que está em rodapé, aparece aí o texto que a Verónica enviou. Eles têm uma investigação de doutoramento no âmbito... Eu não estou achando onde é que eu visualizo. Ao lado do partilhar o ecrã, ou share, tem aí uma coisinha que é o chat. Peraí. Do lado direito. Já achei, peraí. É porque estava escondido aqui. Pronto. Tá. Já consegui. Sou da área de ciências sociais, este tema interessa-me enquanto investigador, bolsa de investigação de doutoramento no âmbito de uma investigação financiada pelo European Research Council sobre a constituição da memória da guerra colonial nas plataformas digitais. Nossa. As políticas da European Research Council passam pela publicação em plataformas e revistas científicas de acesso aberto, portanto, é uma política defendida pelo financiamento científico europeu. Está sendo, enfim, nós estamos acompanhando isso, todas essas políticas da União Europeia que são demonstrativas, né? Tem um efeito demonstrativo grande, né? Nessa questão de enforcement, né? De ter que botar em acesso aberto. Vamos ver como é que vão ser resultados disso, né? Esperemos que seja realmente positivo. Bom, então, resta-me agradecer a vossa presença, agradecer muito a presença aqui, a participação da professora Sarita, que é a primeira, vai ser a primeira, ou é a primeira de uma longa colaboração, esperamos e que frutifique em variadíssimas vertentes, a docência, de investigação, de eventual codireção de teses. O vídeo vai ser partilhado, tá bem? De modo a que possam rever as apresentações e naturalmente que se tiverem questões que depois queiram colocar, que ao rever toda esta discussão vos lembro que eu gostava de saber mais um bocadinho sobre este aspecto, mais um bocadinho sobre o outro, sintam-se à vontade para colocar essas questões, que nós teremos o maior gosto em tentar esclarecer, está bem? Por isso, agradeço-vos imenso a paciência, não é fácil estar tanto tempo, cerca de 3 horas online, mas acho que valeu a pena, não é? Acho que valeu a pena e pronto, e esta é uma demonstração clara, volto a repetir, de como a tecnologia digital facilita imenso a nossa comunicação e a nossa possibilidade de colaboração, que seria completamente impossível de outra maneira, não é? Pronto. A estrutura de vocês, então, você está em Coimbra
e os alunos estão em seus lugares. Estou no Porto, julgo que a Solange estará em Lisboa. Ah, tá. Estão em Portugal, mas não necessariamente aí na... Sim. A Évia está... Funciona bem, né? Eu estou próximo a Coimbra, estou em Aveiro. Em Aveiro. O Wendel está em Coimbra? Está em Coimbra. A Verónica, não sei onde está em Coimbra? E olha, eu queria, depois eu vou escrever para você, Maria, para a gente combinar, eu vou chamar mais alguns colegas, e não sei se você quiser chamar alguém também, a gente combinar uma conversa. Eu já falei com a Cecília Leite, falei com a Lena Vânia, que é a chefe do meu departamento, e já conversei com a Cecília, que é a diretora do IBIC. Tá? Então, eles estão muito, enfim, farão tudo o que for necessário para essa parte mais formal, que eu acho que vai ser simples. E aí é mais a gente ver agendas mesmo, porque eu acho que pode passar várias coisas aí, publicação, curso, exatamente, várias atividades aí. Exatamente. Portanto, estamos no bom caminho, está bem? Estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. Aproveito para vos desejar um bom resto de dia aqui em Portugal. Aqui em Portugal são 5 horas da tarde, já é quase de noite. O nosso aluno de Angola desapareceu. Ele comentou que a rede dele estava caindo muito. Eu sei, eles têm uma enorme dificuldade de acesso à internet e se fosse por Skype, então provavelmente nem sequer se conseguia ligar, porque o Zoom é muito, muito estável. E quanto a nós, vemo-nos desejo-vos um bom fim de semana a todos, e quanto a nós, vemo-nos no dia 30, então para essa sessão só dedicada aos dados FED. Está bem? Que bom. Boa semana para todos e até breve. Até breve. Obrigada, boa semana. Obrigada pela oportunidade, por conhecer vocês. Foi um gosto, foi um gosto. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada a vocês.